Olá a todos, bem-vindos à nossa aula. Professor João Fonseca aqui. Hoje vamos mergulhar em alguns dos conceitos mais importantes da fotônica integrada, né? Aqueles que se baseiam no princípio da luz, né? Da interferência da luz. Então vamos começar com o bloco fundamental, que é o divisor Y ou Y-branch, que a gente também chama, né? Veremos como ele funciona, né? Não apenas para dividir a luz, mas também como um combinador e como a interferência construtiva e destrutiva é a chave para sua operação. Em seguida, vamos unir os dois Y-branches para construir o interferômetro de Mark-Zehnder, o famoso MZI, né? Vamos derivar a sua matemática e entender como ele é usado para criar moduladores. Depois passaremos para os ressonadores em anel. Vamos analisar as duas principais configurações, que é o All-Pass e o ADD Drop, né? E ver como eles funcionam como filtros de alta precisão. Finalmente, vamos analisar as funções de transferência desses dispositivos e definir o conceito de Free Spectral Range, ou FSR, que a gente usa muito aqui na nossa área, né? Que é crucial para o design de todos eles. Então, vamos começar. Então, vamos começar a nossa análise no divisor Y, né? O Y-branch, olhando para o seu design físico, que está aqui na direita, né? O que vemos aqui é um layout GDS, o arquivo de design do componente. A função principal dele é atuar como um splitter, que é o divisor. A luz entra no guia de onda, entra aqui, ó, e é dividida em dois campos aqui, E1 e E2, igualmente, né? É balanceado. Como vemos aí no slide, para a intensidade de entrada aí, a luz é dividida e cada saída tem uma intensidade que é dada aqui, ó, por I1 e 2, e quando se divide fica I1 dividido I dividido por 2, né? O que representa uma divisão de 50-50, ou uma perda, se for botar em dB, de 3 dB para cada braço, né? No caso ideal, vai só 50% da potência para cá, 50% da potência para cá. O Y-branch também pode ser usado ao contrário, como um combinador, mas essa operação é menos intuitiva. Na verdade, ó, ele ia botar um campo para cá, e bem aqui eles iam se combinar, né, fazendo o processo oposto. Como veremos, ele não é um dispositivo simples de três portas, né? A física dos modos ópticos é complexa e precisa ser considerada. Aqui vemos uma simulação de um Y-branch operando como um splitter. Essas simulações são feitas com ferramentas padrão da indústria, né, como da Synopsys ou da ANSYS Numerical, né, usando os métodos como FDTD, né, que é o Finite Difference Time Domain, que é o método das diferenças finitas. Aqui na figura A, essa aqui em cima, a gente vê o perfil do campo. A luz entra confinada no modo fundamental à esquerda e se divide suavemente aí nos dois braços. Na figura B, vemos o gráfico da perda de inserção. Note que a perda é cerca de quanto? De 3,25, né? Mais ou menos aqui nessa área. 3,25 dB. Como indicamos no tópico anterior, essa perda total é a soma da divisão ideal de 3 dB mais a perda em excesso, que é o excess loss, né? Nesse caso, então, a perda que a gente viu, se é balanceado, vai ser 3 dB para cada um desses braços aqui, mas vai ter uma perdazinha de inserção, que é o 0,25, gerando aí, então, 3,25 de perdas, né? Causadas a esse 0,25, causado pelas imperfeições no design e a radiação da junção. Agora vamos analisar um modo de combinação, né, que é o combiner. O que acontece se enviarmos a luz por apenas um dos braços de entrada, né, como vimos aqui na figura? O que é que acontece? Poderíamos pensar que toda a luz sairia pela porta única à esquerda, né? Mas não é o que acontece. Veja o perfil de campo. A luz entra pela porta superior, divide sua potência de novo igualmente, né? Pela metade vai para o modo fundamental, que sai confinado aqui, ó, à esquerda.
e a outra metade é convertida em modos de segunda ordem ou modos de radiação que se dissipam. Na prática, isso significa que você perde metade da potência, ou seja, 3 dB, se injetar luz por apenas um braço do combinador. E se enviarmos a luz por ambos os braços agora? Agora eu enviei luz para cá, ó, nessa direção e nessa direção em ambos os braços, de forma coerente e perfeitamente em fase. O que é que vai acontecer? Ou seja, com uma diferença de fase, que a gente vai chamar de ΔΦ, igual a 0 graus. É o que vemos na figura, né? As duas frentes de onda chegam na junção central e sofrem a interferência agora construtiva. O resultado é que quase 100% da potência combinada é transferida para o modo fundamental do guia de onda na saída. Veja a perda de inserção agora aqui no gráfico B, né? Está em torno de quanto agora? É baixíssima, né? Agora está em torno, ó, de 0,25 menos 0,25 dB. Isso é o dispositivo operando de forma ideal. Agora, o caso final e mais importante é o que acontece se as duas entradas estiverem fora de fase, ou seja, com uma defasagem, por exemplo, de 180 graus. O ΔΦ aqui é 180 graus. Na junção, quando eles se encontrarem na junção, o que é que vai acontecer? Ocorre interferência agora destrutiva. O campo elétrico de uma onda cancela o da outra. A luz não pode se propagar no modo fundamental. Em vez disso, ela é convertida em modos de ordem superior, como o segundo modo TE, por exemplo, ou em modos de radiação, e se dissipa para o substrato. O resultado é que quase nenhuma luz sai pelo guia de onda principal. Se a gente observar aqui no gráfico B, né, onde tem as perdas de inserção, repare que está agora, ó, em menos 70 dB, né? Alguém pode achar pouco, né? 70 dB, mas aqui a gente tem que levar em consideração que está em logaritmo, né? 70 dB, menos 60 dB é menos, um sinal 1 milhão de vezes menos intenso, né? Com menos 60 dB. Então, menos 70 dB é um sinal 10 milhões de vezes menos intenso do que o sinal original antes de fazer a interferência lá destrutiva. Continuando nossa aula, agora que entendemos o Y-Brent, vamos usá-lo para construir o interferômetro de Martins-Zehnder, ou MZI. O que vemos na figura é o layout de um exemplo de um MZI. A arquitetura é muito clara e se baseia nos componentes que acabamos de estudar. Ele consiste, então, em 3 partes principais. A primeira parte é um divisor de entrada, né, com o Y-Brent, que divide a luz aqui, ó, em 50-50, né? 50-50, ou seja, 3 dB para cá, menos 3 dB para cada lado. Depois temos 2 braços independentes, né, que é essa parte aqui do meio. Um é independente do outro, aqui a gente chamamos de guias de onda superior e inferior, e é aqui que a luz viaja por caminhos que podem ter comprimentos ou propriedades diferentes, como o índice de refração. Finalmente, vemos na outra parte aqui do final o combinador na saída, né, que é outro Y-Brent que recombina a luz nos 2 braços. Como vimos na análise do Y-Brent, o resultado dessa combinação dependerá crucialmente da fase da luz que chega em cada braço. Então vamos descrever um modelo simples para o MZI. Assumimos uma intensidade de entrada que vai ser o I aqui na ponta, e um campo que a gente vai chamar de EI. No Y-Brent de entrada, né, que é o divisor, o splitter, esse campo é dividido por 2, como a gente já sabe, né? Então o campo no braço superior é o E1, que é quem? É o EI dividido por raiz de 2, vai ser aqui nesse campo, né? Aqui é o E1 e aqui embaixo vai vir o E2. Cada um deles está dividido por raiz de 2, porque só vai metade para cada um dos lados. Quando a gente bota a potência, né, que é o E ao quadrado, a gente fica com 2 embaixo, né? A luz agora se propaga pelos braços. Ela vem passando por aqui
E por aqui, a forma como a fase da luz evolui é descrita pela constante de propagação, que é o beta, que a gente já sabe lá do eletromagnetismo, né? Que é o 2πn dividido pelo comprimento de onda, onde n é o índice de refração efetivo do guia de onda e o lambda é o comprimento de onda da luz que está se propagando pelo guia. Podemos ter uma diferença entre os braços de duas formas. Ou os índices n são diferentes, né? Aqui teria, sei lá, um N1 e aqui embaixo um N2, fazendo com que eles se propagassem com velocidade diferente, ou os comprimentos físicos são diferentes, né? Aqui teria um L1 e aqui teria um L2, de tal forma que são diferentes um do outro, né? Nesse modelo, vamos assumir comprimentos L1 e L2 de tal forma que há uma diferença ΔL aí entre eles. Também consideramos uma perda de propagação que a gente vai chamar de alfa, né, que vai dar essa perda em dB por centímetro, né, que a gente está trabalhando. Lembre-se que a gente está trabalhando em um sistema integrado, então os caminhos dos guias são curtíssimos, né? Por isso que a perda está em centímetro. Que essa perda ela atenua o campo elétrico à medida que ele viaja através do guia. Ao final dos dois braços, pouco antes de entrar lá no combinador, os campos elétricos são dados por essas equações aqui. Se a gente abrir as equações, né, a gente vai ter o campo E1 se propagando no primeiro braço e o campo E2 se propagando no segundo braço. O termo da exponencial representa a mudança de fase, né? Nesse caso aqui, ó, é esse termozinho bem aqui e esse outro termozinho bem aqui, que olha só, está dependendo de quê? Do comprimento L1 e L2 dos guias e das constantes de propagação, que é o beta1 e o beta2, que dependem de quem? Do comprimento de onda e também do índice de refração, né? E também aqui está a atenuação. A atenuação está nesse termo aqui, ó, que é o alfa, né, que a gente olhou no slide passado, que era o coeficiente de atenuação, que também depende do guia, né? Quanto maior for o comprimento de onda do guia, maior vai ser essa atenuação. No Y-Branch, na saída, o combinador, que é o combinador, né, esses dois campos são somados novamente, né, e divididos por pela raiz de 2. Né? Então a equação se transforma nessa aqui. O E01 mais o E02 dividido por raiz de 2. Isso nos leva à intensidade de saída, que vai ser o nosso IO, né, que é o Iout, né, do inglês, que é um módulo ao quadrado do campo da saída. Então a gente leva esse carinha aqui, ó, ao quadrado e vai ter o I0, ou IO, né, o Iout, que é dado aí por essa fórmula que vocês estão vendo aí embaixo, que depende, de novo, dos betas, depende dos alfas e dos comprimentos de onda. Para entender o dispositivo, vamos simplificar o modelo assumindo que as perdas são negligíveis, né? Ou seja, vamos assumir, ó, que o alfa é igual a zero. Nesse caso, após alguma trigonometria, a intensidade de saída se simplifica lindamente para essa forma que vocês estão vendo aqui, ó, que é o I da entrada vezes o cosseno ao quadrado lá do beta vezes o L, menos o beta 2 vezes o L2, dividido por 2. Ou usando uma identidade trigonométrica, né, podemos reescrever essa fórmula aqui, como está aqui embaixo, né, que é o I de entrada, o I dividido por 2, vezes 1 mais o cosseno do beta L1 menos o beta L2. Isso é o resultado mais importante. A intensidade de saída do MZI varia com quem? Com o cosseno, né? O argumento do cosseno, o beta 1 L1 menos o beta 2 L2, é a diferença de fase total acumulada entre os dois braços. Se a diferença de fase for zero, o cosseno aqui, se essa diferença de fase aqui, ó, for igual a zero, quem é que vai ser o cosseno? Cosseno é 1, né? Ou seja, a intensidade I0 seria igual à intensidade
e I, né? Ou seja, o campo da saída seria igual ao campo na entrada, né? Ou seja, teria uma interferência construtiva. Se a diferença agora não for zero, né, for 180 graus, for π, aí a gente vai ter um cosseno igual a -1, e -1 com mais 1 aqui, ó, da expressão fica zero. Então a saída lá, né, o IO, o IOUT, vai ser zero, né, gerando aí uma interferência destrutiva. Essa dependência da fase, né, do beta, né, da constante de propagação, que é 2π vezes o n dividido por lambda, significa que a saída do MZI também varia com o comprimento lambda, né? Se tivermos um MZI desbalanceado, onde os braços têm comprimentos diferentes, o L1 é diferente do L2, a saída oscilará com o comprimento de onda. O período dessa oscilação é chamado de Free Spectral Range, ou FSR. O FSR é o espaçamento em frequência ou comprimento de onda entre dois picos de transmissão. Para um MZI desbalanceado, com diferença de comprimento do guia, né, que a gente vai chamar de ΔL, o FSR é dado por essas expressões que vocês estão vendo aqui no slide, né? Uma em frequência e outro em comprimento aí de onda. Aqui o C é a velocidade da luz, o NG, né, o ΔG é o índice de grupo do guia de onda, né, que leva em conta como a velocidade da luz varia com o comprimento de onda do material. Esse efeito é a base dos filtros ópticos, né, os multiplexadores e sensores. E claro, se pudermos mudar o índice N em um dos braços, com calor ou sei lá, com campo elétrico, podemos controlar a fase e construir moduladores de alta velocidade, como os usados na Intel, na Cisco e outros transceptores, né, que são os transmissores e receptores ópticos para os data centers. Vamos agora para um próximo tópico fundamental da nossa aula, que são os ressonadores em anel, ou ring resonators. Um ressonador em anel é essencialmente um loop de guia de ondas que armazena luz. A luz é acoplada para dentro e para fora do anel, usando acopladores direcionais que discutimos anteriormente. Como vemos aí na figura, existem duas configurações principais. A primeira, aqui no item A, é o all pass. A luz entra aqui na entrada, né, no IN, interage com o anel e sai pela porta de passagem, que é o through aqui na saída. Ela é usada para criar filtros e defasadores. Já no item B, aqui do lado direito, né, temos o edge drop, né, essa configuração. Agora é de 4 portas. A luz entra de novo aqui no IN, sai pelo through. Então, como é que funciona? A luz pode entrar aqui no IN, pode sair aqui no through, ser removida do anel, que é aqui no drop, ou adicionada ao anel. Embora chamemos de anel, o formato físico é muitas vezes o que a gente chama de racetrack, que é aquela pista de corrida, né, que inclui seções retas para facilitar o acoplamento dos guias. Quando a gente estudou guias, a gente viu que fazer essas curvinhas aqui, ó, é complicado. Então, em vez de fazer um círculo perfeito, nessas partes aqui, ó, a gente tenta fazer uma reta, né? Por isso que o nome é race track, né? Como se fosse uma pista de corrida. Vamos olhar a matemática do ressonador agora, o primeiro, que é o all pass. O comprimento total da volta do anel, né, que a gente chama de round trip, quando a gente dá uma volta completa aqui pelo anel, e vem aqui de novo, a gente chama de round trip. E é dado por quem? Por essa equação aqui, ó, RT, né, que é round trip, é igual a 2πr mais 2LC. Onde o R, né, é o raio de curvatura do nosso ressonador, né, esse Rzinho aqui, e o LC é o comprimento da seção reta. A gente já sabe que tem uma seção que é reta do guia, que é essa aqui, e essa aqui embaixo. Então, é o LC. A função de transferência que nos diz a relação entre o campo, né, elétrico que sai, que é o E-through, que sai aqui nesse cara, e o campo que entra, que é o E-in, é dado aqui por essa equação que vocês estão vendo.
Então vamos quebrar essa equação. O T que vocês estão vendo nessa equação é o coeficiente de acoplamento, que é o straight through, né? O quanto a luz passa reto aqui pelo nosso acoplador. Quanto de luz passa para cá, ó? É esse Tzinho aqui, ó. O A é a atenuação da potência em uma volta completa, que é dada por a exponencial, né, negativa, porque ela vai estar decaindo aí com o tempo, né? Aqui é o T, aqui é a amplitude, a exponencial começa a decair com o tempo, né? E é dada por essa fórmula aí. O φRT, que está aqui, ó, na exponencial, é a fase total acumulada em uma volta, né? E é dado por quem? Pelo beta e o comprimento L, né? RT, que é o do racetrack. Essa equação nos diz que a saída depende da interferência entre luz que passa direto e a luz que dá a volta no anel. Agora vamos olhar para o filtro edge drop, né? Que está aqui na direita. Ele tem agora, se a gente observar bem, ele tem dois acopladores. Ó. Um acontece aqui e o outro acontece aqui embaixo. No acoplador 1 tem os coeficientes T1 e K1, né? Que o T1 vai ser o true, que vai indicar ele ir para essa saída aqui, e o K1 vai ser o crossover, né? O que vai entrar aqui no anel. Já o acoplador 2, o que é que vai ter no acoplador 2? Vai ter o T de novo, né? De transmission, é a fração do campo que passa reto pelo guia de onda, e tem o kappa de coupling, né? De acoplamento, que é a fração do campo que pula do guia para o anel ou do anel para o guia. Para um acoplador ideal, sem perdas ópticas, a energia se conserva. Isso nos dá uma relação fundamental, que é essa aqui, ó. O kappa ao quadrado, né, o módulo, mais o módulo do T ao quadrado, é igual a 1. A soma das potências que passa, né, que é o T ao quadrado, e a da potência que cruza, que é o kappa ao quadrado, tem que ser igual, obviamente, a 100%. As equações para filtro edge drop são um pouco mais complexas, pois agora a gente tem duas saídas, né? A saída true é a que sobra da luz de entrada após interagir com o anel. E está bem aqui, né? E ela é dada pela essa expressão, que é a saída dividido pela entrada, que está dado aí por esses coeficientes T1, T2, o A, que é a atenuação que a gente viu no slide passado, o φRT, que é a fase, né? Já na saída drop, é a luz que foi acoplada para dentro do anel e depois acoplada para fora do segundo anel. Então a luz vem aqui no IN, ó, passou para o anel, chegou aqui, ó, fez a interferência e saiu para o drop, então vai estar dado, ó, por essa expressão bem aqui, que é justamente, de novo, a saída drop dividido pela entrada, e mais uma vez vai estar em função aí dos coeficientes. Repare que agora aqui tem os dois capas, né, na fórmula, o que antes não tinha aqui, porque o capa só se refere quando a luz entra aqui no ressonador, né? O que essas equações mostram é que em certos comprimentos de onda, né, que a gente vai chamar de ressonâncias, o denominador se aproxima, esse carinha aqui embaixo, ó, se aproxima de zero e a luz é eficientemente transferida para a porta IN, ou é eficientemente transferida da porta IN para a porta drop. Isso é a base dos filtros ópticos usados em WDM, né, que é a multiplexação por divisão de comprimento de onda, a tecnologia que permite que múltiplas cores de luz viajem em uma única fibra, né, é a base aí das nossas comunicações ópticas, é o pilar das redes de internet e data centers modernos. Aqui a gente vê os resultados experimentais reais de um modulador em anel fabricado.
O gráfico mostra o espectro de transmissão da porta true em função do comprimento de onda, né, em micrômetros. Vemos exatamente que a equação do slide passado, né, que é o campo do true dividido pelo campo da entrada, ela prevê. A transmissão é alta na maior parte do tempo. Se a gente observar o gráfico aqui, ó, tá os picozinhos aqui, ó, na maior parte do tempo. Mas em comprimentos de onda específicos, a luz entra em ressonância no anel e é removida, indo lá para a porta drop, né? Isso cria esses vales profundos ou pentes de ressonâncias, né? Nessas frequências aqui, ó, houve a filtragem e o sinal saiu pela porta drop, né? Isso aqui gera o nosso pente, o nosso combo em inglês de ressonância. Esse dispositivo específico tem um raio de 15 micrômetros e foi fabricado usando guias de onda do tipo RIB. As ferramentas de design da Cadence e da Synopsys são usadas para desenhar essas estruturas com precisão milimétrica. Assim como o MZI, o espaçamento entre as ressonâncias é chamado de Free Spectral Range, né, ou FSR, aqui simbolizadas pelo delta lambda. Então, esse gráfico mostra o FSR medido para esse dispositivo. Note que a FSR não é constante, ela muda com o comprimento de onda, aumentando aí de 3.1, né, para até 3.35 nanômetros. Isso ocorre por causa da dispersão do material. O formalismo é o mesmo do MZI que vimos antes. Usando o FSR medido, né, o delta lambda, e sabendo o comprimento da cavidade, o LRT, do round trip, podemos calcular uma propriedade crucial do material do guia de onda, né, que é o índice de grupo. O índice de refração de grupo que é dado pelo eta-g aí da equação, que é o lambda ao quadrado dividido pelo LRT vezes o delta lambda, né? Onde o LRT é o comprimento da cavidade. Determinar o índice de grupo é essencial para projetar moduladores de alta velocidade, como os que a Apple usa para comunicação em seus chips, embora em menor escala. Ou a Intel e a Marvell usam em seus transceptores fotônicos para data centers, né? Pois eles nos diz a velocidade que a informação viaja, né? O envelope de pulsos ele viaja. Chegamos ao fim da nossa aula sobre dispositivos interferométricos. Vamos revisar o que cobrimos, né? Primeiro, analisamos os detalhes do Y-Branch e vimos pelas simulações que a fase da luz na entrada do combinador, se está em fase ou fora de fase, determina se a luz passa ou é bloqueada. Derivamos a função de transferência do interferômetro, né? O Martizene, que é o cosseno da diferença de fase entre os braços. Com isso, entendemos o princípio fundamental dos moduladores, que é o MZI, que é ao controlar a fase de um braço, podemos controlar a potência na saída, ligando e desligando a luz. Depois vimos as duas principais arquiteturas de ressonadores em anel, que é o all-pass e o edge drop, né, e suas equações. Compreendemos como os ressonadores usam a ressonância para filtrar comprimentos de onda específicos, o que é a base dos sistemas WDM que alimentam a internet. E, finalmente, definimos o conceito de Free Spectral Range, o FSR, tanto para MZIs desbalanceados quanto para ressonadores. Esses três componentes, o Y-Branch, o MZI e o ressonador em anel, são, sem dúvidas, três dos pilares mais importantes de todo o design de circuitos fotônicos integrados. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. E nos vemos logo mais.